Olá, eu me chamo Celso Santos e hoje eu convido você a refletir comigo sobre um tema muito importante. Só a paz onde há amor. E durante este nosso bate-papo eu também apresentarei o curta-metragem que traz o mesmo título do livro. Sim, Só a paz onde há amor. E eu inicio essa nossa troca de ideias com uma frase muito conhecida. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Uma frase importantíssima que ressalta a importância do passado como aprendizado, do presente como oportunidade de construirmos um futuro diferente e melhor. Sim, somos espíritos milenares que já reencarnamos, desencarnamos inúmeras vezes e voltaremos a reencarnar e desencarnar tantas outras mais, ora animando um corpo masculino, ora animando um corpo feminino, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Por isso, nós precisamos entender que o espírito, dentro do processo do átomo ao arcanjo, do leigo ao gênio, é responsável por tudo aquilo que pensa, que sente, que fala e que faz. Somos herdeiros de nós mesmos, engenheiros dos nossos pensamentos, arquitetos dos nossos sentimentos, autores do livro de nossas existências. E como responsáveis por esta experiência na matéria, precisamos aproveitar este tempo limitado. Sim, a espiritualidade nos alerta dizendo que a experiência na matéria é como um piscar de olhos. Quando percebermos, já terá findado. E o que estamos fazendo e como estamos fazendo para sairmos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do médium orador Divaldo Pereira Franco, nos alerta, dizendo que durante a programação reencarnatória nos preparamos tão bem que chegamos aqui no plano físico com totais condições de alcançarmos o sucesso reencarnatório. Então fica aquela pergunta: por que muitos de nós não alcançam este sucesso reencarnatório? Será que ainda estamos presos à dependência e deveríamos estar libertos para alcançarmos a consciência? Eu vou explicar melhor. Dependente, aquele que espera tudo de todos. Consciência, consciente, aquele que já entende aquelas frases provindas de Jesus. Pegue a sua cruz, vem comigo, levanta, caminha, larga tudo, me acompanha, sois luz, sois deuses, faça a tua luz brilhar, sois capazes de fazer o que faço e muito mais, tua fé te curou, entre tantas outras frases que despertam a consciência, a responsabilidade do espírito na própria construção evolutiva. Somos nós que precisamos abraçar estas oportunidades para um engrandecimento intelectual, emocional e, consequentemente, moral. Eu quero aqui me fazer do Livro dos Espíritos, mais propriamente na pergunta 909, que diz o seguinte: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Resposta: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Perante a este esclarecimento da espiritualidade superior, precisamos reavaliar os nossos conceitos, mudar velhos hábitos, porque se não mudarmos, nada muda. Não adianta continuarmos com as mesmas atitudes, almejando, desejando resultados diferentes e melhores.
A semeadura é livre, porém a colheita obrigatória. E como o bom semeador que saiu para semear, precisamos aprender que para colhermos bons frutos, precisamos plantar boas sementes. E isso deixa bem claro que se nós ainda estamos colhendo frutos ruins, é sinal que a nossa semeadura está sendo com sementes ruins. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar, sentir, falar e agir. Não cabe mais nesta era do conhecimento, onde o espírito se mune destas informações que despertam a consciência. Sim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não cabe mais então utilizarmos frases como se Deus quiser, quando Deus quiser as coisas vão melhorar. Se as coisas não aconteceram é porque não eram mesmo para ser e assim sucessivamente. Entendemos que Deus nos ama e que nos dá as mesmas possibilidades de crescimento. Por que alguns não crescem? Porque muitos destes espíritos ficam pedindo e esperando em vez de trabalharem para progredir. Isso se dá de uma forma latente nos dias atuais. Precisamos buscar o entendimento que se associa a um padrão de regeneração. Todos nós queremos habitar um mundo melhor, mas para isso precisamos estar afinizados, precisamos estar afinados, precisamos ter a mesma sintonia, a mesma frequência, ou seja, aquele padrão vibratório de pensar, sentir, falar e agir como se pensa, se fala, se sente, se faz num mundo de regeneração. Bacana? Como eu disse no início, vou apresentar agora o curta-metragem Só a Paz, Onde Amor, baseado neste livro, que contém, com certeza, alguns esclarecimentos que nos ajudarão a entender melhor este tema. Então, vamos conferir. Eu vivi nesta existência passada momentos oscilantes de guerra e paz. Muitas vezes cedi às influências de espíritos viciados, sem me dar conta do que estava acontecendo comigo. Permiti que o vício me afastasse de todos, de tudo que eu mais amava. Passei um tempo remoendo as situações que doeram incrivelmente como nenhuma outra dor sentida. Aceitar a minha nova condição foi algo bem difícil. Eu queria voltar aos braços da minha família, voltar para a minha vida, e a impossibilidade disso me consumia como uma ferida que não cicatrizava, que minava as minhas forças. A vida cobra séria. E eu estou de volta para dizer isso a você com todas as letras. Mas não tenho a pretensão de ser um herói. Mas humildemente, me sinto no dever de falar sobre a vida mal vivida, antes que o pior aconteça. Levar uma visão diferente da vida não é fácil, ainda mais quando se trata de algo que desconhecemos, mas a força-tarefa é intensificar a luz, tanto para o início
quanto para o fim do túnel de alguém. Muitos retornam ao mundo espiritual em péssimas condições e, em muitos casos, muito antes do tempo programado. Quantos trocam um corpo saudável por uma alma intoxicada, uma mente poluída e obscura? O mundo se torna desconhecido quando você não quer vê-lo e nem conhecê-lo. A realidade torna-se fantasia para aqueles que querem permanecer cegos em um mundo de verdade. Não há pausa, não há descanso. Só uma intensa atividade moral, com as mais terríveis perseguições mentais que aprisionam os viciados de toda a ordem, deste e do seu lado da vida. A experiência no corpo físico passa, e a maturidade após a vivência precisa desabrochar na consciência de todos nós. Não somos mais tão ingênuos ou desprotegidos, e encarar a responsabilidade de nossas escolhas que nos levam a algum lugar é nossa tarefa. O passado é página virada. Aproveite o presente como oportunidade para realizar o que precisa fazer. Agora, faço parte de um trabalho grandioso e de suma importância. Alertar os jovens de todas as idades sobre os perigos das viciações, sejam elas mentais ou emocionais, além das drogas lícitas e ilícitas que escravizam o espírito nos dois planos da vida. Quantos se entregam descontroladamente ao alcoolismo, às drogas e a todos os tipos de viciações em busca de diversão ou de uma saída errada? Quantos entorpecem as mentes? Quantos se afastam deles mesmos? Quantas pessoas se entregam às sensações passageiras, sem se darem conta das dores ininterruptas que passarão deste lado da vida? Prazer ou desespero? Demorei muito para entender o que havia feito comigo e com aquele que interrompi bruscamente a experiência física. O que foi que eu fiz? Alguém me ajuda! Quando consegui ser amparada, passei por muitos acolhimentos, tratamentos e aos poucos fui melhorando.
Como outras meninas da minha idade, pensava que o corpo era meu e poderia fazer com ele o que eu quisesse. Mas estava errada. Tinha um namorado e às vezes dormíamos na casa dos pais dele. E numa dessas vezes, acabei engravidando. Tomei coragem e contei para o meu namorado, que ao invés de me dar apoio, disse que a minha gravidez não era problema dele. Eu tô grávida. Cara, se vira. Espera! Eu estava tão desesperada, estava com tanto medo da reação dos meus pais, dos meus familiares, das pessoas que me conheciam. Então, desesperada, fiz a pior escolha. Não sabia que caminhava ao encontro da morte do corpo, do fim daquela oportunidade da matéria. Cada segundo que passava, mais próxima, eu ficava de um sofrimento ainda maior. Em uma destas inúmeras clínicas abortivas, deitei numa maca, dormi e acordei numa outra realidade, com uma dor insuportável. O que foi que eu fiz? Alguém me ajuda! Fiquei neste estado por um bom tempo, rodeada de olhares perversos, aterrorizantes, e ainda ouço as ameaças do espírito que neguei existência física. Carrego essa dor, o peso de ter tirado a minha e a vida de alguém. Não foi só o ato do aborto que abriu as portas para minha queda moral, mas toda uma vida desregrada e sem responsabilidades com a minha própria existência. O corpo não é nosso, é somente um empréstimo para vivenciarmos as experiências físicas. Teremos que dar conta quando nos separarmos dele. Viva da melhor forma que puder. Diga sim à vida. De onde vêm as vozes que me fazem crer no que não posso ver? De onde vem o amor que me embala na dor, que diz que dor não é sofrer? De onde vem a luz que me conduz ao meu viver, que me mostra o caminho a percorrer, rumo ao meu mundo inteiro? Que me leva a olhar o que antes meus olhos não queriam ver.
este onde estará. Que nos leva a olhar o que antes os olhos não queriam ver, para aprender a amar. E aí, curtiu? Só a paz onde há amor, 1% do que traz o livro. Ditado pelo Espírito Alexander, psicografado por mim, Celso Santos, que você pode adquirir na livraria Frei Luiz. Bacana? Toda a renda revertida à parte social da instituição. Voltando então a falar do nosso tema, só a paz onde há amor. Ficou muito claro que cada um planta e vai colher exatamente o que plantou, correto? Então precisamos pensar, repensar e refletir quais são as nossas atitudes. Somos nós espíritos com condições de entendimento, desde que façamos a nossa parte. Não cabe mais, como eu disse anteriormente, nesta era do conhecimento, pedir sabedoria para Deus quando somos nós que precisamos nos esforçar para adquirir o esclarecimento, a informação necessária para caminharmos, para darmos o passo seguinte. E é isso que muitos de nós, por muitas vezes, deixamos de fazer e, consequentemente, estagnamos a nossa caminhada evolutiva. Mas eu tenho certeza que depois destes primeiros minutos de esclarecimento e depois desse curta-metragem, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai pensar diferente. Vai aproveitar este minuto, este segundo, este dia, este ano de uma outra forma. Sabe aquelas frases, diziam, eu não fiz nada no ano, mas no ano que vem vai ser diferente? Não cabe mais. O ano só vai ser diferente se nós estivermos diferentes. O ano só será melhor se nós estivermos melhores. Não cabe mais terceirizar responsabilidades, jogar no colo deste ou daquele aquilo que nós deveríamos ter feito. Então, se nós queremos, almejamos, desejamos sair daqui melhores, precisamos fazer com que isso valha na atitude e não mais na teoria. Sabemos o que precisamos fazer, mas entre saber e fazer existe um abismo, existe uma grande diferença. E é isso que eu convido você para refletir na noite de hoje. Só a paz onde há amor. Adianta pedir paz para Deus, travando verdadeiras guerras mentais? Adianta pedir amor para Deus quando a gente nem consegue respeitar o próximo? Para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, precisamos exercitar dia após dia.
E é assim que se dá com tantas outras situações que pedimos para Deus. Deus dá-me paz, Deus dá-me amor, Deus dá-me isso, Deus dá-me aquilo. Pedimos até felicidade, esquecendo que a felicidade é o resultado. Deus não dá felicidade, mas dá meios para que cada um construa a sua própria felicidade. Deus não nos dá a paz, e sim meios para que cada um crie, construa e, principalmente, mantenha a sua paz com bons pensamentos, com bons sentimentos, com boas atitudes. Muitos de nós ainda enxergamos Deus de uma forma equivocada. Muitos ainda acreditam que Deus tem o dever, a obrigação de nos dar tudo aquilo que pedimos. E olha, existe uma grande diferença entre aquilo que se quer e aquilo que precisa. Muitas vezes a gente pede o que quer e acaba não tendo olhos para enxergar que Ele já nos deu aquilo que precisamos. Muitas vezes, muitos de nós ainda enxergamos Jesus de uma forma equivocada, distorcida. Jesus, como foi anunciado pela própria espiritualidade superior, é nosso modelo e guia. Modelo, aquele que nós precisamos nos inspirar para sermos como Ele. Guia é aquele que nos mostra o caminho que precisamos seguir. Jesus também já o fez há mais de 2000 anos, nos mostrar o caminho que precisamos seguir para alcançarmos degraus evolutivos superiores aos quais estamos atualmente. Então, precisamos entender que, se colocarmos os ensinos de Jesus na prática, estaremos cada vez mais próximos de estarmos melhores. Existe um pensamento oriental que eu gosto muito, que diz o seguinte: se nós melhorarmos 1% por dia, se nós melhorarmos 1% por dia, em um ano teremos melhorado 365%. Bacana, não é? Ah, Celso, mas tem muitas pessoas que ao ouvirem o que você está falando, vão pensar que isto é impossível. Impossível é uma questão de opinião. É isso mesmo, impossível é uma questão de opinião. Se os espíritos superiores estão superiores, porque conseguiram. Se os espíritos superiores chegaram a este padrão superior, é porque venceram todos os embates, todos os conflitos, todas as situações negativas. E se nós acompanharmos este mesmo raciocínio, vencendo estes empecilhos, vencendo esses desafios, vencendo esses obstáculos, chegaremos na mesma posição. Não espere a perfeição para começar o seu desenvolvimento. Comece o seu desenvolvimento para chegar à perfeição. Tudo isso fica muito claro quando nós entendemos aquela frase de Kardec, onde ele nos coloca a necessidade de amar e se instruir. E quando nós nos instruímos, quando nós buscamos assimilar estes ensinamentos provindos do plano maior, o impossível passa a ser possível. Porque já foi possível e continua sendo possível para tantos outros espíritos. Se você se limitar a pensar que não é capaz, o universo entenderá o recado e você não será capaz. Mas se você mobilizar o pensamento positivo, o universo entenderá o recado e você se sentirá cada vez mais apto a dar um passo seguinte. Então, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando esta live, só a paz onde há amor, quando nós encontramos a paz em nossos pensamentos, sentimentos e atitudes.
Celso, não é fácil, ninguém disse que seria, mas quando nós vencemos o desafio, nós nos tornamos mais fortes. Quando conseguimos vencer os obstáculos, nos tornamos mais sábios. E é esta a grande empreitada de cada um de nós. Espíritos com condições do passo adiante que reencarnamos para corrigirmos os erros, os equívocos do passado e nos melhorarmos no presente para que sejamos e estejamos cada vez melhores em um futuro não muito distante. Então, que possamos pensar, repensar, refletir em quem somos e em quem queremos ser. Todos nós temos as mesmas condições de alcançarmos as nossas metas, os nossos objetivos. Mas para isso, vamos precisar dar sequência ou iniciar a nossa caminhada com pensamentos melhorados, com sentimentos sublimados, com atitudes cada vez melhores em prol de nós mesmos. Se nós entendermos que este momento tão desafiador do qual nos encontramos, a pandemia, serve para um esclarecimento à humanidade, a esta civilização de espíritos, podemos então perceber que não é o mal, e sim o mal que nos traz o bem. A espiritualidade diz que todo aparente mal sempre nos traz valiosas lições. Em todo aparente mal, sempre colheremos excelentes e valiosas lições. Então podemos entender a pandemia, o coronavírus, como este aparente mal. Pense comigo, antes da pandemia, aqueles considerados invisíveis não eram vistos e muito menos ajudados. Hoje, graças à pandemia, com os nossos corações muito mais inclinados à solidariedade, à gentileza, ao respeito, ao amor ao próximo, conseguimos não só enxergá-los, mas ajudá-los. Olha só a importância deste aparente mal no nosso desenvolvimento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, assim como nos disse Jesus. A possibilidade daqueles que têm muito ajudarem aqueles que têm pouco, daqueles que têm pouco ajudarem aqueles que não têm nada. É a possibilidade de olharmos para dentro de nós e percebermos aqueles velhos hábitos, aqueles velhos conceitos que em tempos atuais não funcionam dentro de uma marcha progressiva onde o espírito se despe daquilo que não lhe faz bem e se mune daquilo que lhe faz melhor. Que fantástica a oportunidade que temos, onde a espiritualidade nos coloca neste chacoalhão moral, onde cada um de nós tem a oportunidade de buscar a paz, de buscar o amor, mas de entender a paz e de entender o amor. Quero aqui então agradecer a você que está aí do outro lado, que acompanhou esta linha de raciocínio, e eu convido a estudar as obras de Kardec para melhor entender a vida e as suas consequências. Se você quiser e puder, leia o livro Só a Paz Onde há Amor. Eu vou deixar o link aqui abaixo para que você tenha a facilidade de encontrar o livro e adquirir. E olha, uma promoção especial para você. Então, adquira 70% de desconto. Eu consegui essa negociação com a editora. Então, para você que está acompanhando esta live, não perca tempo, porque é por tempo limitado. Então, vai lá, acessa, adquira o livro Só a Paz Onde há Amor, faça a leitura e depois, se puder, me mande o seu feedback, porque é muito importante. Bacana? Combinados? Então, feito! Forte abraço, se cuida e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. A vida é feita de escolhas. E dependendo de nossas decisões, podemos nos tornar prisioneiros das consequências.
Ação, reação. A semeadura é livre, porém a colheita obrigatória. Sim, meus amigos, só a paz onde há amor. Aceitar a minha nova condição foi algo bem difícil. Eu queria voltar aos braços da minha família, voltar para a minha vida. E a impossibilidade disso me consumia como uma ferida que não cicatrizava, que minava as minhas forças. Foi uma luta constante, mas após muitos tratamentos, fui me permitindo aceitar e abraçar a minha realidade. Hoje, me recupero aos poucos e, com a permissão da espiritualidade superior, estou de volta. Agora faço parte de um trabalho grandioso e de suma importância: alertar os jovens de todas as idades, de 0 a 100 anos, sobre os perigos das viciações, sejam elas mentais ou emocionais, além das drogas lícitas e ilícitas que escravizam o espírito nos 2 planos da vida. A marcha do progresso não cessa. No arado da vida, as sementes que plantamos são os frutos que colhemos. Tudo é aprendizado, mas não precisamos ceder às dores para saber que dói, nos entregarmos às escolhas ruins para entendermos que o resultado final será o pior possível. O mundo é uma grande escola e todos somos professores e alunos, ora ensinando, ora aprendendo diariamente com as nossas atitudes. Gertrudes, um dos benfeitores que ajudaram na organização destes livros, nos deixou uma mensagem para pensarmos, repensarmos e refletirmos em nossas atitudes. O tempo é para amarmos o próximo, sem projetarmos os ataques verbais violentos, os discursos de ódio e tantas outras ações degenerativas, capazes de adoecer aqueles que sofrem tamanha violência. Vamos ouvi-la. Meus irmãos, sempre haverá oportunidade de reconhecer e corrigir os atos falhos do passado. Liberte-se das algemas que o mantêm preso às imperfeições, às dores pungentes que lhe agridem os ideais mais elevados. O vício é o caminho tortuoso que leva ao abismo do sofrimento, ao disparate das próprias emoções, sombras que obscurecem as trilhas do amor que precisa trilhar. Não cultive sentimentos de ordem inferior. Além de enfermiços nos 2 planos da vida, são energias deletérias que expurgam feridas na alma. Restabeleça suas forças, revigore suas energias em prol de sua própria transformação e sustentação no bem. Caminhe sem medos ou receios. Supere o insuperável, abrace a alegria dos bons momentos e torne-se cada vez mais feliz. Sim, meus amigos, a espiritualidade superior monitora a cada um de nós, assiste, orienta, auxilia, para que todos nós alcancemos o entendimento do qual necessitamos para alcançarmos a nossa transformação moral. Pensamentos melhores, sentimentos melhores, atitudes melhores. Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir.